Oi, eu sou o Fábio. E eu sou Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que veio aqui comentar se Garota do Momento não está sendo um chuá tão grande assim. Pois é, né? Entrou na famosa barriga, toda novela tem, ou quase toda novela tem. E aí tem uma ala da internet que fala que a novela morreu, que a novela acabou, que a novela já foi muito melhor, que não compensa assistir. E outra ala da internet que mal percebeu que existia barriga na novela e descobriu depois que as pessoas começaram a falar. Para enrolar um pouco mais esse vídeo, acho bom a gente explicar exatamente o que é uma barriga para o pessoal, né, que acompanha a novela e às vezes não conhece esses termos do mundo novelístico. Barriga é basicamente assim: chegam para um autor e fala, olha, a sua novela que ia ter uma duração de tantos capítulos, agora vai ter mais. Então você invente alguma coisa aí para você enrolar esse tempo. E aí o autor, que normalmente é o Valcir Carrasco, ele começa a desenvolver a história de uma forma em que a trama não está andando para frente. Ele começa a criar várias pequenas historinhas que começam e terminam, os personagens ficam meio que fazendo nada, aí até que chega no ponto que ele começa a engatar e aí começa a ir pra reta final da novela. É isso, basicamente, né? Ou acontece às vezes em novelas que não tinham isso, mas que, enfim, tem uma parte da história que não tá, que o autor não soube desenvolver bem, e aí acontece uma barriga. Acontece em algumas novelas que vão ter um período em que vão ser festas de fim de ano. Em geral, a gente tem barriga no Natal, no Ano Novo, porque a Globo, a emissora já sabe que as pessoas não vão assistir a novela, então entra naquele período em que não acontece muita coisa, que se você perder não tem problema. Né? Tem várias variáveis de porque acontece uma barriga na novela, mas basicamente é uma época em que a história não anda muito e que a coisa não acontece, não tem muitos acontecimentos, né? No caso de Garota do Momento, a barriga veio por causa de Eta Mundo Melhor, a próxima novela das 6, de Valcir Carrasco, né? Que teve alguns problemas de produção, queimou cidade cenográfica, estão até agora tentando ver quem é que vai fazer essa novela, porque os contratos não foram Eu terminados, né? acho que o maior problema de Eta Mundo Melhor tá sendo o elenco. Muita gente não tá entrando. Eu acho que eles estão com uma dificuldade bem grande de fechar esse elenco. E sem fechar elenco, como é que começa a gravar, né? Eu acho até engraçado toda hora. Ah, não, Bianca Bin agora vai participar. Aí eu imagino o Valcir chegando pro texto falando, tá mudando de novo esse roteiro do começo. Isso que dá ter contrato por obra, né? Porque quando tinha todo mundo dentro da Globo, aí, não, tá bom, vai ter que fazer, amor. Não, tá, faz 5 novelas que você não aceita, tem que fazer. Agora, contrato por obra, a pessoa ela tem o poder de barganha, né? Ela fala, não, se eu não ganhar tanto, eu não vou. Se eu não trabalhar de tal jeito, eu não vou. Aí, olha a dificuldade que tá sendo pra escalar esse elenco de Eta Mundo Melhor. E aí, com isso, a Alessandra Poggi, autora de Garota do Momento, ela precisou esticar um pouco mais a trama. Originalmente, no capítulo 100 da novela, além da revelação do passado da Zélia, a gente também ia ter a Clarice voltando a se lembrar das coisas. Só que aí, como chegaram e falaram, mulher, peraí, ela só desenvolveu o lance da Zélia, e aí adiou um pouco mais esse retorno da memória da Clarice, que eu até acho que tá sendo... Isso eu acho mais legal, que ela tá tendo pequenos flashes aos tempos. Então, deu uma enroladinha ali, mas eu achei que até ficou legal isso. E aí, a novela entrou na famosa barriga dela, as pessoas estão reclamando, e também para ter algum conflito, parece que a personalidade... Aqui a gente não sabe se foi culpa da barriga ou se já estava no roteiro. A única coisa que a gente sabe que realmente mudou foi o adiamento da memória da Clarice. Mas uma coisa que aconteceu nesse período foi que a Bia, a personagem da Maísa, ela, sei lá, teve uma lavagem cerebral, alguma coisa assim, e ela voltou a ser obcecada pelo Beto. Antes ela estava muito conformada com o Ronaldo, forma um casal até legal, a personalidade dela estava até mais adorável pro pessoal da novela, mas aí ela falou, não, eu quero o Beto, e começou a fazer os planos mais estapafúrdios para ficar com ele. E nas redes sociais, as pessoas não estão gostando. Tanto da questão da Bia, quanto da questão da barriga. Mas a barriga afetou exatamente o público geral da novela? Não, porque a audiência se mantém, né? A audiência não só se mantém, como aumentou. Nos últimos... Acho que teve um capítulo aí... Deve ter sido o capítulo de estreia na mesma semana da estreia de Vale Tudo, mas teve um pico da novela e foi, assim, a maior audiência do ano. Então, quer dizer... Aparentemente, as pessoas continuam tendo o hábito de assistir a novela. Se elas estão gostando ou não estão gostando, aí eu acho que a gente já entra numa outra questão que é muito subjetiva, né?
Mas fato é que as pessoas continuam com esse hábito de ligar a novela todos os dias às 6 e pouco da tarde pra assistir Garota do Momento. Não teve uma afugentada, né, muito grande, muito, assim, na audiência da novela. O que é curioso de se ver também. Interessante esse dado. É um pouco do que o Silvio de Abreu falava, porque o Silvio de Abreu falava que depois que a novela emplaca, você pode fazer o que você quiser que as pessoas vão continuar assistindo. Porque novela é muito hábito, né? Então, os 17 pontos que estava dando antes continuaram dando depois. Inclusive, a audiência média da Barriga flutuou entre 16 e 18, que é um número bom para a Globo. A Globo não está reclamando disso. E teve lá o pico de 21, que foi nos capítulos, inclusive, coincidiram com a estreia de Vale Tudo. Então, para a Globo está tudo bem. Os números estão ótimos. O problema está sendo que a repercussão começou a ficar negativa na internet, né? Eu acho que assim, falando da minha experiência, eu fiquei um tempo sem assistir Garota do Momento, porque eu tava maratonando Vale Tudo. Eu não tinha condições de ficar vendo a novela com muita frequência, igual eu via antes. Tipo, eu não conseguia ver 6 capítulos de novela por dia. Já passava muito do que eu consigo. Quando eu voltei a ver a novela, tava exatamente no lugar onde eu tinha parado, assim. Eu não tenho nada que eu falo, putz, isso eu não entendi, assim. Tudo que aconteceu na novela foram pequenas esquetes que eu li na internet enquanto eu não estava vendo e eu consegui pegar a novela totalmente, assim. Eu sei que, perdeu a memória o Alfredo, tipo assim, sabe, umas coisas muito bobas que iam acontecer no meio da novela, mas eu acho que é isso. Eu não consegui perder nada da novela. Não tem nada que falar, nossa, agora eu não entendi. Realmente eu voltei a assistir e daqui pra frente eu não entendo o que aconteceu. Mas quem tá assistindo, eu acho que assim, eu tô falando do público médio de TV, com certeza deve ter ficado ok com essas bobeirinhas que aconteceram no meio da novela, que são essas pequenas histórias que abrem e fecham ali dentro e tal, que óbvio, não fazem a novela andar, a história principal não anda, mas também não te compromete, assim, né, de você falar, nossa, ficou uma porcaria. Quem é muito bom pra fazer isso é o Walter Carrasco, que teve que enfrentar uma barriga imensa em Chocolate com Pimenta, que eu acho que foi uma das novelas que ele mais teve que levar, e de Crave a Rosa. Crave a Rosa, na verdade, foi a maior barriga. E tem um período ali em que nada acontece. Então é cena de chiqueiro, cena de carro desgovernado, é eles indo pra cidade, não sei o que, e a Catarina sofrendo mais que a Ju, né? Porque a Marcela começa a fazer um monte de plano, um atrás do outro. É por isso, a personagem da Marcela, inclusive, entra apenas por causa da barriga, porque não tinha mais o que fazer. Ia se resolver a história deles, e aí, putz, a gente precisa trazer mais alguém pra ter mais um entrave na história da Catarina. Só que o povo parou de assistir? Não, porque assim, a pessoa que tá assistindo a novela do Valsir, se tem três cenas de gente caindo no chiqueiro, pra ela tá bom, entendeu? Se o seu Calixto vai beijar a dona Mocinha, tá bom. Ou não vai. Então, eu acho que é meio isso, assim, o público de novela geral tá meio acostumado com isso. Faz parte da telenovela a gente ter um período ali, às vezes, em que a história não super anda, não tem várias reviravoltas por minuto, mas tem aqueles personagens vivendo a vida deles que às vezes é o suficiente, né? Eu já sou do completo oposto da Larissa, porque eu continuei assistindo Garota do Momento religiosamente. Essa é uma das novelas que eu mais assisto. E, embora eu tenha percebido que realmente a história não tá andando muito, e tá com umas pequenas historinhas, ainda é uma trama que me diverte. Eu vejo o pessoal, por exemplo, criticando algumas pequenas historinhas, mas, sei lá, é novela das 6, é pra ser leve. Essa coisa do Alfredo perder a memória foi uma bobagem, mas durou alguns capítulos e eu me diverti. Outro rolê que aconteceu também que as pessoas reclamaram, o núcleo parasita, que o Nelson começou a morar na TV Ondas do Mar, porque ele achou um buraco lá e ficou atormentando o Alfredo. É uma bobagem, mas aí a gente tá lá acompanhando. A única bobagem que eu não gosto é a pata. Aí chega a Jaceira com aquela pata, eu tenho vontade de tacar fogo. Aí eu falei, é 100% Valsir, né? Eu acho que a Alessandra Pode deve ter assistido tanto de novela do Valsir, que esse negócio do bicho também, né? O Valsir, toda vez que tem um problema na novela dele, ele enfia um bicho que tem uma questão, a vaca que não tá dando leite, não sei o que, são, né? Ou aquela coitada, aquela Doralice que ficou falando com a Mirna por não sei quantos capítulos também, em Alma Gêmea, em Uma da Hora. É isso, gente. Mas o Valsir pelo menos faz bicho de verdade, né? Faz. Uma pata de espuma deixa a Jacira ainda mais trelelê das ideias, né? Sim, mas enfim, como é que ela ia arrumar um bicho de verdade? A Globo não tem dinheiro, né, pra comprar. Não, e outra, né, no meio da cidade, né, não tem muito núcleo rural em Garota do Momento, então ela teve que improvisar com a pata de espuma. Que é muito chata, realmente. Essa daí eu acho é um humor que realmente não me pega, não.
Temos que falar da Beatriz, personagem defendida brilhantemente pela Duda Santos. Tá sofrendo mais que a Juliette nessa novela e as pessoas estão reclamando. Quando eu vi as pessoas comentando isso, eu pensei, pode ser porque são pessoas que não estão tão acostumadas com novela, assim. O protagonista tem que sofrer mesmo na história, a gente tá acostumado. São pequenas vitórias e uma grande vitória no fim. Funciona dessa forma em qualquer novela. Mas aí eu fui almoçar um dia com a minha mãe, e aí ela comentou, nossa, a Beatriz tá sofrendo muito. Aí toda vez que minha mãe comenta alguma coisa de novela, eu sempre guardo, porque eu muito considero minha mãe aquele público, a tia do sofá assistindo. Ela tem muito aquele posicionamento, eu falo, tem que ter alguma coisa aí. E aí quando ela falou, eu tava realmente pensando, normalmente na estrutura da novela, acontecia, a Beatriz sofre, aí acontece alguma coisa muito boa que mostra que ela realmente é a garota do momento, e aí ela volta a sofrer, e depois ela consegue outra coisa. Enfim, vai nesse ritmo. Porém, nessa barriga, deu uma mudada porque ela estava sendo protagonista da novela Senhora, aí ela perdeu isso, aconteceu o lance dela ser presa, injustamente, e aí logo depois dela ser presa injustamente, quando seria o momento de acontecer alguma coisa boa pra ela, que é como a estrutura da novela vinha sendo, não, ela começou a afundar ainda mais, porque a Bia começou a fazer aquele truque e agarrou o Beto pra ela, né? Ela fingiu que transou com ele, e aí agora os pais estão obrigando eles a se Também casarem. outro clássico da barriga da novela, Pois né? é. Que é ela só não engravidou porque tal, mas porque não precisava pro núcleo teen. Mas normal também. E aí a gente tá chegando nas pessoas que estão com muita dor da Beatriz, que ela não tem um momento de felicidade. O único momento de felicidade dela tá sendo, sei lá, participar de um concurso de rock, ajudar a Glorinha no cabeleireiro. E enquanto a Bia está pintando e bordando lá, fazendo todas as piores maldades possíveis, algumas muito fuleiras. E as pessoas estão com muito ódio da Bia. Só que aí eu acho que é mérito da novela. Porque a Bia tem que ser odiada. A Maísa tá fazendo bem e a Alessandra tá escrevendo bem. Então tá tudo certo. Eu acho que a grande questão aí é que justamente, né, como a novela esticou, possivelmente o outro respiro da Bia seria, da Beatriz, né? Seria a mãe dela recuperar a memória e ela viver bem com a mãe, enquanto a Bia tá com o namorado dela lá, e aí depois isso se resolve e tal. Agora, como tiveram que esticar, eu acho que não teve muito o que trazer pra Beatriz. Eu acho que isso até combina com uma coisa que aconteceu, porque foi a Clarice foi até a Beatriz pedir pra ela ceder o Beto. Você considera que eu sou sua mãe, então por favor, faça isso por mim. Não faz nem sentido o argumento dela. Porém, se ela já tivesse descoberto que ela era mãe, ela poderia fazer isso. Faria até mais sentido. Exatamente. Aí eu acho que teria mais uma coisa ali da construção da relação das duas, né? Mas como ela não recuperou a memória, as coisas ficam mais difíceis. Uma outra possibilidade, acho que pra essa história, seria trazer uma outra pessoa para se apaixonar pela Beatriz, né? Que é uma outra história que costumam fazer quando acontece essa barriga, né? Igual lá em Chocolate com Pimenta veio o Capsiocler do balão, né? Pra ficar com a Ana Francisca por um tempo, porque justamente era essa separação dos personagens era pra durar menos, a novela estica, tem que durar mais, a Olga fica mais tempo com o Danilo, e aí eles têm que arrumar um jeito. Então, enfia um Capsiocler dentro de um balão e traz ele. Mas eu acho que ela teria mais dificuldade depois de desconstruir esse romance do que, né, já que a memória da Clarice tá pra voltar nas próximas semanas. Então acho que o jeito foi deixar ela sofrendo. Mas eu não acho que isso estava previsto no roteiro, sabe? Eu acho que devia ser um respiro menor, né, assim, mais rápido. Mas são coisas que às vezes acontecem se você tem que esticar. Acho que a novela foi esticada em quase 30 capítulos, 20 capítulos. Sim, estreou bastante. Foi bastante. Porque, por exemplo, eu tava vendo uma notícia antiga, quando eu tava pesquisando dados pra esse vídeo, tava lá previsto que Garota do Momento ia acabar mais ou menos no final de abril. A novela vai acabar no final de junho. Colocaram muito capítulo nessa novela. É muito. E é uma dificuldade pra autora conseguir fazer isso, assim. Até porque acho que ela não teve que trabalhar com isso antes, né? As novelas dela não foram esticadas, além da Ilusão não foi esticada e tal, e enfim. Se foi muito pouco. Não esse tamanho. E antes da gente continuar aqui essa avaliação de Garota do Momento, temos que falar do nosso clube de membros, porque tá tendo vídeos legais pra quem faz parte do Plano Maneco.
O último vídeo que a gente lançou, inclusive, a gente estava analisando o programa O Melhor Brasileiro, não, o Maior Brasileiro de Todos os Tempos, que foi exibido pelo SBT, e a gente, além de comentar o programa, a gente começou a comentar a lista dos brasileiros, né? Exato, a gente fez a parte 1, a gente reagiu à lista até o número 50, então ainda vai ter outro vídeo da gente reagindo ao resto dos brasileiros. E ficou divertido, tem absurdo e cultura ao mesmo tempo, porque tem nomes ali que a gente nem sabia quem era, a gente ia pesquisar, a gente fez nosso trabalho. Então, a gente solta uma fake news às vezes, mas a gente vai atrás da verdade. Mas a gente vai atrás da verdade. Então, dá uma olhada lá, se você ainda não é membro, considere se tornar membro, porque a gente jura que é divertido. E outra coisa que toda vez que pedem pra gente fazer vídeo de Garota do Momento, pedem pra gente falar sobre a barriga e falar sobre como a Bia é insuportável. Então acho que a gente pode tocar nesse tema. Porque a questão, assim, eu vejo muita gente brigando, já se adiantando a uma treta futura que a gente vai ter só lá em junho, que é o final da novela, porque o pessoal falou, não pode ser, a Bia não pode ter um final feliz junto com a Beatriz e a Clarice, sabe? Isso é inadmissível, ela cometeu crimes e não sei o que. E aí, eu tava até pensando nisso, eu comentei até no nosso grupo do Telegram com os membros, eu enxergo a Bia muito como uma vilã de Malhação. Ela é uma vilã à parte das outras vilanias. A Maristela é uma vilã tradicional. Ela com certeza vai ficar louca em algum momento, vai cometer algum assassinato, vai ser punida decentemente. A Zélia vai começar com seu arco de redenção, né? Primeiro, porque a gente já sabe por que ela é assim. E segundo, porque depois que a Clarice recupera a memória, a Zélia opta por ficar do lado da Clarice. A ratona é inteligente. Ela, a gente já sabe que possivelmente vai terminar bem, até porque a personagem é super querida. Mas aí, a Bia eu enxergo como vilã de Malhação. O que é uma vilã de Malhação pra você que é mais jovem e não acompanha Malhação? A vilã de Malhação é uma pessoa que comete crimes, faz umas tretas meio rasteiras, mas no final vai ser perdoada, porque a história leva em consideração que ela não tem nem 18 anos de idade ainda, sabe? A personagem da Marjorie St. na Malhação, ela ajudou lá a causar o acidente do menino, mas correu tudo bem. Tem gente em Malhação que engravida do protagonista, finge engravidar do protagonista, dopa a mocinha, faz coisas absurdas. Nossa, teve aquela que botou... Né? Era a do Júlio, Pedro e da Júlia, que tascou fogo, elas ficaram presas dentro de um incêndio, tipo... tem umas vilãs meio... Ah, bom, tem até as de Chiquititas, né? A outra lá... A Maria. Que inclusive ela tava fazendo o trabalho de método, né? Ela era atriz de método, que ela também foi humilhar humilhar o elenco também nos bastidores. É pra ser mais real a interação entre os personagens. Eu enxergo a Bia dessa forma, então pra mim faz todo sentido que perto do final da história aconteça alguma coisa que ela vá ter uma pequena redenção, ela faça as pazes com a Beatriz e elas tenham lá uma vida, talvez ela vá para os Estados Unidos, mas eu não acho que ela vai terminar brigada ou severamente punida. Não faz sentido pra trama. E eu consigo entender o fato dela ser assim, porque ela foi muito mimada desde criança. A Maristela fazia tudo que ela queria, sabe? Ela não sabe lidar com frustração, não sabe lidar com não. Então, pra mim é coerente a personagem ser dessa forma. Detestável, mas é essa forma que ela é. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. Com certeza, eu acho que a Bia vai ter redenção no final. Acho muito difícil. E a personagem é uma insuportável, horrorosa, fala umas coisas absurdas mesmo, tal, mas assim, é isso, ela ainda tem tempo de se regenerar, porque ela é jovem, né? É a partir daí que eles vão começar a trabalhar. Tipo, é uma pessoa em formação que pode aprender com seus erros. A Maristela já não. A Maristela é uma pessoa que viveu muitos anos assim. O Juliano também não, entendeu? É um cara que teve todo o tempo pra se regenerar ou aprender o que é bom e não conseguiu. Outra coisa é que, assim, eu sou mais chita, entendeu? Eu não tenho problema com vilão que termina bem, gente. Assim, todo vilão tem que ser punido. Eu acho que é novela, é ficção. Às vezes as coisas têm licença poética. Você assiste Vale Tudo, por exemplo, dando um spoiler aí, porque eu acho que esse nem vai ser o final da Maria de Fátima. Mas a Maria de Fátima fez todo tipo de atrocidade, vendeu criança e não sei o quê. E no final, assim, ela não se regenera, mas ela termina bem pros padrões dela, né? Que é, tipo, dando outro golpe, ficando riquíssima, casando com um príncipe e ficando com um trisal com um homem que dá golpe junto com ela. Então, assim, eu não vejo problema nenhum nesse final. Mas ela tem que ser punida porque ela vendeu a casa da mãe, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Sei lá, é novela. Tipo, você tem que ter essa noção de que não é porque aconteceu na novela que tá certo, que, sabe?
Você sabe que a Maria de Fátima é uma pessoa ruim, tanto é que ela continua aplicando golpe que é ruim, mas pra ela foi bom, sabe? Então, assim, eu acho meio complicado também essa ideia que agora se tem de novela, que sempre o vilão tem que terminar punido porque não existe outra opção e a novela tem que mostrar. Novela não é, sei lá, não é escola, é a obra de ficção. O que eu acho importante pra novela, eu concordo com tudo que você disse, eu acho importante para o escritor da novela quando a novela deixa clara que o vilão é o vilão. Até aí tudo bem. Claro. Agora ele tem um final feliz, acho super justo. E a gente já teve tanto vilão que se regenerou depois de fazer coisa horrorosa. A Zoé terminou bem no final de Todas as Flores. O Félix se tornou o protagonista da novela tendo jogado uma criança numa caçamba. Uma Vi, que era tráfico de... Tá, foi preso, tá, entendeu? Tipo, sim, ele ainda tiveram que fazer uma regeneração ali pra não pegar tão mal. Mas às vezes a pessoa... Eu acho muito curiosa a história do Reginaldo Faria, que ele contou agora no podcast, né? Que, tipo, ele terminou a novela, deu uma banana pro Brasil, e era pra mostrar, tipo, olha, com a impunidade, que coisa feia. Ele terminou bem, mas ele não deveria, né? Se fosse um país justo. E aí as pessoas saíram na rua falando, ai, parabéns. Assim, que você... É isso que ele falou, meu Deus, essas pessoas todas dariam uma banana pro Brasil, né? E sim, né? A verdade é que sim, né? Mas aí é óbvio que é um sintoma do país, né? Não da... Tipo, não é porque o Gilberto Braga colocou ele dando banana pro Brasil que as pessoas começaram a ser corruptas, né? É o contrário, né? Elas são impunes e tal, porque a gente vive dentro de uma estrutura. Mas eu acho que é isso, assim. Também não vejo essa necessidade. Especialmente no caso da vilã da Maísa, que é uma menina de 17 anos, sei lá, 18. Não, é 18? Ela fez 18 agora, né? 18, é. Mas E a gente vê isso muito aqui no canal. Principalmente, eu lembro em Todas as Flores que a gente sempre tava defendendo a Zoé e a Vanessinha, ou mesmo em Beleza Fatal que a gente tava defendendo a Lola. Muita gente ia brigar com a gente pra gente falar que a gente gostava dessas personagens, ou falar, nossa, vocês estão compactuando com crimes como assassinato e não sei o que. Não, né? Gente, não, eu tenho ciência que aquilo Que lá é errado. não é pra fazer, que é errado, enfim. E a novela deixa isso muito claro também, né? Sim, Pô. que é o mais importante, né? É. Eu tenho mais problema com novela que... Enfim, e eu acho muito certo que a Bia vai ser regenerada, até porque a autora tem um histórico de regenerar personagens que ela acha que merece. O Danilo, de Além da Ilusão, também foi regenerado no final, ele salvou o Davi do afogamento do plano da mãe dele. E vamos lembrar que a Alessandra Poggi, ela recuperou o Dr. Matias, que é o cara que atormentou psicologicamente todo o elenco da novela e botou uma criança num barril e jogou no rio. Então, eu acho que vem aí a regeneração da Bia. Nossa, teve o Matias, né? Lembra do Dr. Matias? Nossa, aí ela... Gente, aí realmente, esse daí foi o maioral, que ele era muito maldito. Mas eu acho que do final, assim, né, da coisa toda... Garoto do Momento é uma boa novela, né? Então eu acho que, assim, óbvio que a barriga pode irritar um pouco, se você for uma pessoa que gosta mais de ver muitas coisas acontecendo, se essas histórias que vão acontecendo de pouquinho não te interessam. Mas é uma novela muito bem escrita, né? Muito divertida. Então eu acho que ela é por isso que ela consegue segurar o público mesmo em situação de barriga, né? A audiência não teve nenhum... Literalmente. Então, eu acho que isso prova o poder de boas histórias, né? Que as pessoas ficam falando, porque não sei o que, se a história tiver barriga, o público vai embora, se não sei o que, o público vai embora. Se a história for boa e fidelizar o público não vai embora, aconteça o que acontecer, né? O problema é quando a história realmente é ruim. Mas, assim, parece que, ao que eu sei, a Clarice volta a recuperar a memória pela semana do dia 14, 17 aí. Ainda tem um personagem novo pra entrar, que é o Roku Pitanga, que vai ser psiquiatra dela. E que aí sim eu acho que entra como essa nova possibilidade de amor pra ela, né? Porque óbvio que ela vai ficar com o Juliano depois dela descobrir tudo. Então, aí a gente vai ter um belo psiquiatra pra Clarice. Meu chute é que o Juliano pode não ser punido pela história, porque eu acho que em algum momento ele vai romper com a Maristela. Ele deve ficar sozinho, deve ir pra prisão, alguma coisa assim, mas... não vai ter o final trágico que uma Maristela deve ter. Eu acho que não. Acho que quem vai ser punidona mesmo vai ser a Maristela, que é a malditona da história toda, né? O resto, todo mundo é meio vítima dela, na verdade, né? Até a Maísa, porque foi mimada, o Juliana, porque nunca foi punido de nada por ela.
A Zélia, porque ela acabou com a família dela. Então, enfim, todo mundo tá ali embaixo da Maristela. Então, se você gosta de séries, novelas, reality shows, programas com barriga que mesmo assim não abaixa a audiência, fica aqui no Coisa de TV, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais, que estão aparecendo todos aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal. Ah, mas eu não tenho rede social. Então clica aí no nosso canal de transmissão do WhatsApp, que lá também avisamos quando sair vídeo novo. Ah, mas eu não tenho WhatsApp, então eu realmente não sei como você sobrevive. Parabéns. Também queria não ter. Adoraria. E é isso, conta pra gente se a barriga te irritou, o que você tá achando da novela, se você parou de assistir, se vai voltar só na semana do dia 10, 14, sei lá, quando a Clarice for recuperar a memória. Enfim, conta aí o que você tá achando. É isso e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.